São Paulo encaminha a venda de Lucas Ferreira e o vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os números da negociação. Bora falar também sobre o Corinthians, votação para o impeachment de Augusto Melo, tem na lista de aptos a votar até gente que já morreu, te explico em detalhes essa história. Bora falar também sobre o Flamengo, o rubro-negro vai ou não desistir da construção do seu próprio estádio. Falo ainda sobre o Palmeiras arrecadando o dobro, agora do que na era Leila Pereira em relação a patrocínios. Para completar, Oscar Romero à disposição do mercado. Scarpa com sondagem do futebol do exterior. Jorge Jesus recusou proposta da CBF e se arrependeu, além das últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar esse vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Yamada, o mais cotado para virar o diretor executivo de futebol das categorias de base do Corinthians. O grande ponto é que hoje o Yamada trabalha para uma empresa que tem como parceiro Igor Sверsbrski, aquele mesmo empresário gaúcho que financiou a campanha de Augusto Melo e emprestou muitos milhões de reais para que o presidente afastado pudesse fazer investimentos e contratações. Quero falar agora sobre Endrick, o atacante ex-Palmeiras vestirá a camisa 9 do Real Madrid. Nessa temporada chegaram a especular que ele poderia deixar o Real Madrid. Contei para vocês que ele permaneceria no clube e nessa sexta-feira o Real confirmou a presença do Endrick com a camisa 9 na temporada que está prestes a começar. Já o Shakhtar Donetsk faz jogo duro para vender Kevin, ex-atacante do Palmeiras. Somente a partir de 40 milhões de euros é que o Shakhtar aceita conversar. A melhor proposta até agora foi do Fulham da Inglaterra, 30 milhões de euros mais bônus. Já o Botafogo anunciou a contratação do goleiro Neto, 36 anos de idade, que estava no Bournemouth e tem negociações em andamento para fechar com Alexis Vinícius, zagueiro que pertence ao Atlético Goianiense. A primeira proposta de empréstimo com opção de compra foi recusada. O Botafogo está agora tentando comprar o jogador em definitivo. Bora falar também sobre o Internacional. Torcedores do Colorado espalharam faixas de protesto na frente do Beira-Rio contra o presidente, diretoria e também jogadores. Já o Vasco decidiu que não vai liberar Ryan para a disputa do Mundial Sub-20 pela seleção brasileira. Não é uma data FIFA, ou seja, o Vasco não tem a obrigação e entende que o Ryan vai ser mais útil vestindo a camisa Cruz Maltina. Quero contar ainda que o Santos já vendeu 27.500 ingressos de forma absolutamente antecipada para o confronto contra o Vasco no Morumbi. Só para lembrar, antes desse jogo, o Santos ainda enfrenta o Cruzeiro no Mineirão. Para completar, Caio Jorge estará na lista de 60 atletas da seleção brasileira para a próxima data FIFA. O Ancelotti precisa divulgar ou precisa fazer uma lista maior para depois afinar a lista dos 23 convocados. E de acordo com Everton Guimarães, o atacante do Cruzeiro faz parte dessa lista mais larga. Para fechar as notícias do Cruzeiro, contar que a Raposa comprou mais 30% dos direitos econômicos de Kenji junto ao São Caetano e passa até agora 90% dos direitos. Hora de falar sobre Jorge Jesus. O técnico do Al Nassr afirmou que recusou proposta para trabalhar na seleção brasileira. É uma verdade, mas tem um acréscimo importante. Antes, deixa eu só mostrar a declaração do treinador português, abre aspas: vieram 2 vezes a Lisboa para me levar e eu nunca quis. Estava apaixonado pelo projeto que tinha no Al Hilal. Queria ir à final da Champions, da Ásia e no Mundial de Clubes. Agora já passou e penso apenas no Al Nassr. Só para contextualizar. Jorge Jesus nunca escondeu das pessoas próximas que o grande sonho da sua carreira era treinar a seleção brasileira, mas no momento em que pintou o convite ele estava ligado ao Al Hilal com multa rescisória astronômica. Ele acabou sendo demitido e depois tentou se encaixar na seleção brasileira, mas aí foi a vez da seleção dizer não para ele. Na oportunidade, o então presidente Edinaldo Rodrigues queria contratar Carlo Ancelotti, preteriu o técnico português e fechou com o treinador italiano. Bora falar agora sobre Gustavo Scarpa, o camisa 10 do Galo, interessa ao Al Tawon, equipe da Arábia Saudita. Não há proposta oficial ao Atlético, apenas uma sondagem aos representantes do atleta e a promessa de que em breve será apresentada uma oferta oficial.
O Atlético não pretende vendê-lo, até porque o Scarpa tem características únicas dentro do elenco atleticano. Vale a lembrança de que algumas semanas atrás, 2 semanas atrás para ser mais preciso, no auge daquela crise financeira com salários atrasados, o Scarpa incomodou dirigentes do Atlético por causa do seu comportamento muito contestador. O Scarpa era aquele que mais reclamava da inadimplência atleticana. Tudo foi pago, o problema foi solucionado e dentro de campo a coisa também melhorou com direito a uma classificação surpreendente e absolutamente positiva contra o Flamengo na Copa do Brasil. Só para completar em relação ao Galo, contar que Dudu terá de cumprir mais 3 jogos de suspensão por ter mandado aquele VTNC em direção a Leila. Ele pegou 6 jogos de gancho, já cumpriu 3 e havia tentado um recurso para voltar a jogar. Nessa sexta-feira o STJD negou o recurso, ou seja, o Dudu vai precisar ficar de fora por mais 3 partidas. Hora de falar sobre Oscar Romero, irmão gêmeo do paraguaio Ángel Romero, que pertence ao Corinthians. Pois bem, o meio atacante do Internacional procura clubes no exterior. Ele não pode mais jogar no Campeonato Brasileiro porque já estourou o limite de 8 partidas e está fora dos planos do técnico Roger Machado. Praticamente recuperado de lesão, mas fora dos planos ele precisa encontrar alternativas. Paraguai e Argentina são mercados mais reais para a realidade do jogador que com a camisa do Internacional não tem conseguido vingar. Não joga desde o dia 25 de maio, no pós-Copa só uma única aparição, é bem verdade que nesse momento ele está machucado. E você, o que pensa sobre o futebol do Oscar Romero? Só uma curiosidade, o Oscar sempre foi tratado como muito mais craque do que o irmão Romero, mas no futebol brasileiro foi o corintiano quem conseguiu se destacar com muito mais condição e com bastante diferença e distância em relação a seu irmão que atua como meio atacante. Hora de falar sobre o Palmeiras. Você sabia que o Verdão pós-Crefisa fatura muito mais do que na época em que tinha as empresas da Presidente como patrocinadora? Vivia cantando essa bola para vocês no ano passado, agora dá para trazer com números. Enquanto tinha Crefisa e Fã ocupando todo o uniforme do Palmeiras, o clube faturava 81 milhões de reais por ano. Pois bem, nesse momento, livre de Crefisa e Fã, o Palmeiras já assegurou 148 milhões de reais fixos por temporada. A gente está falando de quase o dobro na comparação com o acordo antigo. Tudo por causa de valores bem mais altos pagos, com um detalhe importante. O Palmeiras atingiu 148 milhões de reais com algumas propriedades ainda livres no uniforme, ou seja, um uniforme mais limpo, com menos parceiros e garantindo bem mais dinheiro do que na era Crefisa e Fã. O Palmeiras tem 100 milhões de reais fixos da Sporting Bet, 25 milhões de reais fixos da Victor, mais 11 milhões da Sil, 8 milhões da Uniaselv e mais 4 milhões de reais da D'Italia Panelas. Com valores variáveis, essa grana, esses 148 milhões de reais, podem se tornar ainda maiores. Isso porque a Sporting Bet promete até 73 milhões de reais, a 5 milhões de reais de bônus no contrato com a Victor e 2 milhões de reais de bônus no contrato com a D'Italia. Cansei de dizer para vocês que o acordo da Leila, do Palmeiras com o Crefisa e Fã era muito bom apenas para as empresas da Leila, porque o Palmeiras já tinha no ano passado propostas enormes por conta do patrocínio master, mas a Leila Pereira esqueceu a condição de presidente do Palmeiras e advogou em causa da presidente da Crefisa e da Fã, mantendo os contratos mesmo com valores muito menores. Só para completar, contar que Estevão estreou com a camisa do Chelsea nessa sexta-feira e marcou o gol de abertura do placar no amistoso entre Chelsea e Bayer Leverkusen. Ele foi titular e teve boa participação como ponta e depois jogando centralizado. Hora de falar sobre o Flamengo para te explicar em que pé anda a história em relação ao estádio rubro-negro. Surgiu a informação nas últimas horas de que o Flamengo pediria o dinheiro de volta e devolveria o terreno no gasômetro onde projetou-se a construção do seu estádio. A verdade não é bem essa. Não existe nenhum movimento para que o Flamengo devolva o terreno e recupere a grana investida, cerca de 150 milhões de reais. Mas, ao mesmo tempo, o novo presidente do Flamengo, BAP, não faz questão nenhuma em avançar com o projeto. Ele nem sequer assinou um acordo que envolve a Prefeitura e a Caixa para acabar com uma disputa que existia, especialmente entre o clube e o banco. Havia necessidade da assinatura desse contrato, o prazo já se encerrou por 2 vezes, a Prefeitura concedeu prorrogações desse prazo e nada de o BAP assinar. O Flamengo que ainda precisa pagar 23 milhões e 900 mil reais para a Caixa em 5 anos a partir de julho do ano que vem.
construção do estádio, segundo o BAP, vai acontecer no seu tempo, ou seja, sem pressa. O grande problema é que, enquanto tinha o Rodolfo Landim como presidente, o Flamengo estimava um custo de 1 bilhão e 900 milhões para esse estádio. Segundo o BAP, haverá necessidade de um investimento superior a 3 bilhões de reais e ele não quer desfalcar o dinheiro, não quer usar o dinheiro do futebol, desfalcando ou tornando mais frágil o futebol do Flamengo para a construção desse estádio. Só para completar mais duas informações do Fla, Carrascal deve estrear com a camisa do Flamengo nesse sábado contra o Mirassol no Maracanã, enquanto De La Cruz, Danilo e Michael já têm condição de voltar a jogar. Hora de falar sobre o Corinthians e a presença de pessoas que já morreram na lista de sócios aptos a votarem no impeachment do presidente Augusto Melo nesse sábado. Quero explicar em detalhes essa história para começar do começo. Nesse sábado ocorre a votação entre sócios do Timão para definir se o Augusto Melo sofre o impeachment ou se ele é reconduzido ao poder. Para o Conselho Deliberativo, o Augusto já foi afastado. Há necessidade de que essa decisão seja referendada pelos sócios. E o Corinthians divulgou uma lista com mais ou menos 10 mil pessoas que estão aptas a votar. Mas, fazendo conferência aqui e ali, descobriram que várias dessas 10 mil pessoas já nem estão mais entre nós, ou seja, morreram. Pois é, a diretoria do Corinthians se defende afirmando que o grande problema reside no fato dos sócios remidos, que são aquelas pessoas que não precisam pagar mensalidade. Como o Corinthians não faz um recadastramento há bastante tempo, esses sócios remidos que morreram, o Corinthians não recebeu a informação da morte. Esses caras, na teoria, estariam aptos a votar. A diretoria alvinegra assegura que não haverá fraude, mas de fato levantou-se muita suspeita toda essa situação. Augusto Melo vive situação dramática, ele precisa ter pelo menos 50% dos votos mais um para voltar à cadeira no Parque São Jorge. Caso contrário, será excluído de vez da política alvinegra. Mais duas informações sobre o time. Vitinho já colocou em suas redes sociais o nome do Corinthians, mesmo antes de ser anunciado pelo clube. O atacante de 31 anos de idade já confirmou o acordo. Quero falar também sobre a renovação de Gustavo Henrique. O zagueiro, cujo vínculo se encerra em dezembro, tem conversas avançadas para a extensão desse contrato por mais 3 anos. Preciso falar agora sobre o São Paulo, que ainda não confirma de forma oficial, mas tem tratativas avançadas para venda de Lucas Ferreira ao Shakhtar Donetsk. O time ucraniano subiu a proposta e chegou aos 10 milhões de euros pedidos pelo São Paulo. O tricolor fica com 8 milhões de euros, que equivalem a 80% dos direitos econômicos, ou seja, embolsa algo na casa dos 52 milhões de reais. Outros 2 milhões de euros vão para o Boa Vista, clube do Rio de Janeiro, que o revelou. São Paulo ainda conseguiu, nas tratativas com o Shakhtar, a promessa de um pagamento de 2 milhões de euros em bônus, caso o clube ucraniano consiga a vaga na próxima edição da Liga dos Campeões. Para completar, o São Paulo ainda fica com 10% da mais-valia, ou seja, se o Lucas Ferreira for revendido mais para frente, tudo que for lucro, o São Paulo tem direito a 10% em cima do lucro. Em relação a Jandrei, tratativas com Juventude praticamente sacramentadas. E o São Paulo vai precisar arcar com pelo menos metade dos vencimentos do goleiro até o fim da temporada. E você, curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente volta às 7 da noite com informações na live do Nicola.